Boa tarde, meu nome é Nicole Vaz, sou estudante do IFTM, curso Agroecologia Integrada no Ensino Médio e faço parte do projeto de pesquisa BIC Júnior, aqui na UF, focada na microbiologia de alimentos e orientada pelo professor Tomás. E durante todo esse um ano de projeto, nós reunimos diversos conhecimentos, aprendizados, e eu estou fazendo uma breve apresentação aqui, como finalização desse projeto, de forma bem breve, para reunir de forma leve tudo que foi aprendido durante esse um ano. Começando então, eu quero introduzir sobre os micro-organismos, porque durante todo esse um ano de projeto, nós mergulhamos nesse mundo dos micro-organismos e como eles interagem com os alimentos. E assim, são seres minúsculos, como por exemplo bactérias e fungos, e que estão presentes no nosso próprio ambiente do dia a dia. Só que, muitas das vezes, os micro-organismos eles são enxergados como se eles tivessem apenas um caráter maléfico. E não acontece assim. Os micro-organismos eles podem ter um papel benéfico na produção de alimentos. Por exemplo, na fermentação, na produção de pães, iogurtes, bebidas, não só alterando o sabor, mas também ajudando na conservação daqueles alimentos. Mas eles também podem ter um caráter maléfico, sim. Quando indesejados, eles podem causar deterioração, estragando os alimentos e gerando perdas, ou então, em casos mais graves, gerar riscos à saúde devido a micro-organismos patogênicos e que vão causar doenças transmitidas por alimentos, o que só reforça a necessidade da segurança alimentar durante toda essa cadeia. Mas então, entendida essa parte, a gente tem que entender também todas as formas como esses micro-organismos eles vão se manifestar e quais fatores ambientais vão influenciar ou não o crescimento deles. E aí que a gente entra nos fatores intrínsecos e extrínsecos, que também foi abordado durante o nosso projeto, onde nós fizemos apresentações, pesquisas e etc. Falando então primeiro sobre os fatores intrínsecos, elas são características inerentes do próprio alimento. A atividade de água é um dos principais fatores, justamente porque os micro-organismos eles precisam da água livre para se multiplicar. Então, se a gente diminui a quantidade de água em algum determinado alimento, pode causar a diminuição da proliferação e do crescimento de micro-organismos naquele alimento ou naquele meio. Outro fator é a disponibilidade de nutrientes naquele alimento. Porque, por exemplo, se existe alimento para aqueles micro-organismos, logicamente eles vão se multiplicar, vão crescer e etc. Outros dois fatores vitais é o pH e o potencial de oxidação e redução, ou simplesmente só EH. O pH, ele indica a acidez de algum meio. Então, alimentos que são ácidos, como por exemplo, algumas frutas, pepino não, picles e alguns outros, eles vão inibir algumas bactérias deterioradoras pela sua própria natureza ácida, a sua acidez natural. Já o EH, ele vai indicar a ausência ou presença de oxigênio. Ou seja, ele que vai indicar se as bactérias, se os micro-organismos que vão crescer ali vão ser aeróbios ou então anaeróbios. Mas os alimentos, eles também possuem uma própria estrutura de defesa, como, por exemplo, os constituintes antimicrobianos naturais, como a lisozima do ovo, e até algumas estruturas biológicas e de proteção, como a casca da maçã, a casca do próprio ovo, que vão servir como uma barreira física de proteção para aquele alimento. Mas, por outro lado, a gente também tem os fatores extrínsecos, que são as características de ambiente de armazenamento. A temperatura, eu diria que é o fator de controle mais importante para ser lidado. Porque, por exemplo, uma refrigeração ou então um congelamento pode diminuir drasticamente a chance de proliferação e de crescimento de micro-organismos naquele local. Ou então, por exemplo, a umidade relativa e a presença de gases também vão ser muito importantes com o uso de, por exemplo, embalagens a vácuo, ou então uma atmosfera modificada, que são estratégias benéficas para criar um ambiente que seja desfavorável para a multiplicação bacteriana. São popular. Desde a antiguidade até os dias atuais, a gente vê que cresce muito o uso de alguns alimentos fitoterápicos para tratar, prevenir doenças, tanto com que o conhecimento que é adquirido nos dias de hoje, mas também de forma empírica desde a antiguidade. Ou seja, a gente vê bastante o uso de chás e infusões caseiras para prevenir ou para tratar doenças. O problema é que, muitas das vezes, esses usos, eles são feitos de forma empírica e sem um verdadeiro embasamento científico sobre a eficácia ou então sobre a concentração daqueles compostos em determinado tratamento. E é aí que nasce o interesse científico. O interesse por alimentos fitoterápicos, que tenham, por exemplo, flavonoides, terpenos e compostos sulfurados, que vão ser usados tanto na medicina tradicional, mas também na nossa alimentação do dia a dia. Ou seja, esses tratamentos, essas práticas, elas ficam até os dias atuais, justamente porque são métodos simples, de baixo custo e que são fortemente enraizados nas culturas de alguns povos, inclusive na nossa. E aí que nesse projeto a gente fez alguns testes em laboratórios sobre a eficácia de alguns tratamentos que são indicados por avós, por pais, por tios, tias, para tratar ou então para prevenir alguma doença, por exemplo, uma dor de garganta, tosse e algumas outras. Os escolhidos por mim foram o alecrim e o alho. Eu escolhi o alecrim primeiramente porque ele se destaca pelas suas ações antimicrobianas e antioxidantes, por razão de alguns compostos como
o ácido carnósico, o carnosol, o ácido rosmarínico, e que em algumas concentrações e quantidades vão ter até uma ação anti-inflamatória. Já o alho ele vai se destacar pelos seus compostos sulfurados. Então, por exemplo, a alicina, a joene, o dialil sulfeto, que vão trabalhar principalmente afetando a integridade da membrana celular e na reaplicação do DNA bacteriano. Ou seja, durante todo os nossos testes laboratórios, primeiramente, nós fizemos o preparo dos extratos em casa. No caso do extrato de alecrim, eu utilizei o método de infusão. Eu utilizei 10 gramas de galho de alecrim e coloquei em imersão em 100 ml de água destilada fervente. Foi deixado em estado de ebulição por mais ou menos 10 minutos e depois foi coado e deixado em um pote estéreo em temperatura ambiente até mais ou menos 24 horas, que foi o tempo de intervalo do preparo até a utilização no laboratório. Já no extrato de alho, ele foi preparado de duas formas diferentes e que vão ter uma influência gigantesca no resultado que foi obtido. Primeiramente, no extrato de alho 1, eu utilizei um bulbo de alho fresco, macerei com ácido de amilfaris e pistilo e não adicionei nenhuma água. Então, o resultado foi um extrato de alho natural concentrado em alicina. Já no extrato de alho 2, eu utilizei também um bulbo de alho fresco, macerei com amilfaris e pistilo, mas eu adicionei um pouco de água. Então, o resultado foi um extrato mais diluído em relação ao extrato de alho 1, que teve uma outra forma de preparo em relação ao extrato de alho 2. E ambos os resultados, tanto os meus quanto os dos meus colegas, todos foram feitos de uma forma padronizada. Nós utilizamos o software MateD, no caso usamos a ferramenta de seleção elíptica, para delimitar e medir os aulas de inibição. Sendo que cada tratamento foi feito em triplicata. Então, o processo de medição também foi feito em triplicata, para depois que a gente pudesse fazer a medição e fazer a média e o desvio padrão de cada tratamento. Falando agora sobre os resultados individuais, começando com o alecrim, aqui do lado a gente tem a foto da placa e do áudio de inibição obtido com o alecrim. Onde eu estou passando o mouse é para perceber o áudio de inibição que foi formado. Realmente foi um halo muito discreto, não foi realmente o que estava sendo buscado, o que esperava do extrato de alecrim. E durante todas as pesquisas que nós fizemos, em alguns estudos da literatura, eu encontrei principalmente três fatores que explicam o porquê desse resultado abaixo do que era esperado. Começando então, o primeiro fator que explica essa ausência de inibição é a concentração insuficiente de extrato. Por quê? O extrato aquoso, ele pode ter baixa concentração de compostos antimicrobianos, como o ácido carnósico e o carnosol. Por quê? Eles são compostos mais lipofílicos, então eles são menos extraídos pelo processo de fervura e que foi utilizado por mim durante o método de preparo do alecrim. Então, talvez se eu tivesse preparado ele de outra forma, com outro solvente, o resultado teria sido um resultado melhor do que foi obtido nesse teste. Outra razão é a estabilidade dos compostos. O descanso de mais ou menos 24 horas pode ter reduzido a atividade antimicrobiana, porque o ácido rosmarínico e de terpenos, eles são bastante sensíveis ao processo de oxidação e também de mudança de pH. Então, é outro fator que pode ter levado a essa diminuição do áudio de inibição. E por último, sobre as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que por elas serem fortes, pode ter sobressaído e ter superado as atividades dos compostos antimicrobianos. Principalmente quando a gente pensa que todo esse extrato de alecrim foi feito no extrato aquoso, no meio aquoso. Então, favorece ainda mais por essas ações das atividades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias. Falando agora, então, sobre o resultado do extrato de alho, aqui eu trago uma foto do extrato de alho 1 e do extrato de alho 2. Aqui, a gente vê o extrato de alho 1, que foi feito sem adição de água. Onde eu estou passando o mouse é para ver o áudio de inibição que foi formado. Foi um áudio de inibição satisfatório, realmente o que foi esperado por esse teste. Já o extrato de alho 2, que foi feito com a adição de água, dá para perceber que não tem nenhum áudio de emissão. Realmente foi 0%. Em ambas as repetições, a triplicata, foi realmente 0%. Então, no caso, o extrato de alho 1 obteve 10,2% de inibição de área bacteriana e o extrato de alho 2 obteve 0% de área bacteriana, de inibição de área bacteriana. Mas a principal explicação para essa ausência de inibição se deve pela alicina, que é o principal composto bioativo de atividade antimicrobiana do alho. Ele é um trisulfato formado pela conversão enzimática da alina, catalisada pela alinase. E a alicina, ela é formada quando o tecido do alho ele é triturado ou então macerado. Além disso, ela possui um forte espectro de ação antimicrobiana contra bactérias gram-positivas, mas também contra bactérias gram-positivas, gram-negativas. Ou seja, esse se dá principalmente por mecanismos como a síntese de proteínas e a modificação de grupos Chiol em enzimas essenciais. Ou seja, quando essa alicina é exposta a uma presença de água, no caso, como foi no extrato de alho 2, pode ter interferido sim na atividade antimicrobiana dela, justamente pelas características que ela existe para ter uma atividade antimicrobiana. Dentre as três, vou começar primeiro citando a diminuição significativa do extrato aquoso, que diminuiu realmente a concentração efetiva que eu teria com aquele extrato, que eu teria com a alicina. Em segundo, a instabilidade química em meio aquoso.
o que pode ter favorecido a degradação ou então a conversão em alguns compostos menos ativos, realmente que não eram interessantes para o nosso teste. E por último, o intervalo entre preparo e aplicação. Por quê? Durante todo o tempo de preparo e aplicação, pode ter favorecido a exposição desses compostos ao oxigênio e também a mudanças da temperatura ambiente, que vai afetar na atividade microbiana que foi obtida no final, como que foi visto. E tudo o que foi obtido com essas pesquisas dos tratamentos, tanto do alho quanto do alecrim, toda a metodologia, os resultados, foi colocada em um artigo produzido por mim e com todo o apoio do pessoal do curso, e todo o apoio do pessoal da iniciação científica, em que inclusive nós apresentamos, todos nós o projeto, apresentamos na CIALI, na Semana da Engenharia de Alimentos, onde foi uma experiência incrível poder tá lá, elaborar um artigo, chamar de nosso, colocar o nosso nome no artigo, nós sermos autores, apresentar esse artigo na CEALI, que é uma semana tão importante para a engenharia de alimentos. É realmente uma sensação incrível, foi muito produtivo para todo mundo, eu imagino, esse projeto. Pelo menos por mim, foi realmente uma experiência incrível e que nunca vou esquecer, com certeza, como foi toda a sensação. Então, por último, eu gostaria de agradecer à FATEMIG pelo apoio financeiro com as bolsas foram obtidas por nós durante todo esse um ano de iniciação científica. A UF também por ter cedido o espaço, os laboratórios, as salas de aula, as ferramentas que foram usadas muito bem, realmente tiveram um impacto gigantesco no que a gente pôde aprender durante esse um ano. Ao professor Tomás por todo o conhecimento que foi transmitido e com muito entusiasmo durante todo esse ano. E também, claro, aos meus colegas de curso meus colegas bolsistas que não só me ajudaram com apoio durante todo esse ano, mas também transmitindo conhecimento que cada um tinha e uma experiência incrível com todo mundo. Tenho a agradecer a todo mundo por todo esse um ano que eu vivi em iniciação científica. Foi realmente muito produtivo e não vai ficar não só no meu coração, mas também todo o conhecimento que eu adquiri aqui vai ficar sempre comigo. E só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigada.